Bom dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por mais esse dia maravilhoso que Deus nos concede, amém? Presbítero Wells, mais uma vez com vocês, gravando aqui mais um videozinho nesse lugar que eu acho muito bacana, né? Aqui na instituição ao qual eu trabalho. Eu acho muito bom, meus irmãos, quando eu chego cedinho aqui e vou gravar um videozinho, né, para que nós possamos cada vez mais falar, ouvir, meditar a respeito da palavra de Deus. Amém? Sexta-feira, sábado, nós tivemos um culto abençoado, a nossa congregação ali do São Francisco do Oeste, ao qual veio um pastor ali de Tabuleiro Grande, pregou uma palavra abençoada. Amém, meus irmãos? E hoje eu fico olhando aqui, meu irmão, minhas irmãs, a dificuldade que nós temos muitas das vezes, eu digo nós em termos geral, temos de ouvir a palavra de Deus. Eu fico olhando, né, o cumprimento da Bíblia Sagrada, o quanto a Bíblia está se cumprindo de uma forma tão perfeita, de uma forma tão específica, como fala a palavra de Deus, que quanto mais vai se aproximando a vinda do Senhor Jesus Cristo, as pessoas não querem mais dar ouvido à palavra de Deus. Isto é incrível, né? É incrível o quanto a rejeição contra a palavra de Deus está grande. O nosso Senhor Jesus Cristo não está sendo mais, como se diz, a pedra fundamental da vida de muitas pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente está se virando, na vida de muitas pessoas, ele está virando um Papai Noel, uma lenda, né? Porque hoje você se esforça, hoje você prega a palavra, você incentiva as pessoas, mas as pessoas não estão mais de forma nenhuma querendo ouvir, receber a palavra da parte de Deus. Amém? Isso é Bíblia se cumprindo. É triste, é muito triste. Mas uma coisa que a gente tem que se alegrar, sabe o que é? É que você fazendo a sua parte, você está garantindo a sua salvação. Amém? Você fazendo a tua parte, você está garantindo a sua salvação. E segundo o consolo que nós temos, é que se as pessoas escutam ou não escutam, se crê ou não crê, o nosso Senhor Jesus Cristo permanece o mesmo. Ele é rei, está ao lado do nosso Deus, à destra do nosso Deus Todo-Poderoso, e ele não sofre mais por causa disso. Amém? Ele se entristece, Deus se entristece por causa da incredulidade das pessoas, mas Jesus ele não vai mais sofrer, não vai haver mais um segundo sofrimento, um segundo sacrifício da parte do Senhor Jesus Cristo por essa nação. O que ele tinha de fazer fisicamente aqui por esta nação, ele já fez. Agora cabe a cada um, né, dar crédito, ser humilde e dar crédito à palavra de Deus. Mas o que está se acontecendo é que hoje em dia, como diz a palavra de Deus lá em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E está se esfriando. Agora o que o povo não está percebendo, meus irmãos, é que quanto mais a iniquidade aumenta, mais as pessoas se escandalizam, não é verdade? As pessoas vão se escandalizando e vão como se fosse culpando ao Senhor Jesus. A minha fé está diminuindo porque a iniquidade está aumentando. Mas eu tenho que focar, meu irmão e minha irmã, eu tenho que focar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para Jesus. Vamos entender uma coisa, se eu focar a iniquidade, o pecado, o escândalo, lógico, evidentemente, que minha fé vai ficar abalada cada vez mais. É uma coisa que quase ninguém presta atenção nisso. Se eu focar as coisas boas, né, coisas boas virão em minha vida. Se eu focar coisas más virão em minha vida. Então eu atraio para a minha vida aquilo que eu focar, aquilo que eu levar mais em consideração. Então o que está se acontecendo é que uma grande parte das pessoas estão focando mais o escândalo, estão focando mais os erros. Mas os erros, eles foram pelo nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram, né? Nós já fomos avisados pelo nosso Senhor que
quando fosse se aproximando a vinda dele, a iniquidade ia se multiplicar. Então eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, mais a iniquidade aumenta. Vai aumentando, vai aumentando. Então, se eu for olhar para o aumento da iniquidade e deixar de olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé, eu vou me desvanecer, minha fé vai enfraquecer. Se ela é construída numa rocha, ela vai virando areia. Amém? Então nós temos que entender isso. Temos que entender que nós temos que olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, né, autor e consumador da fé, e não olhar para os escândalos, e não levar em consideração os erros mais do que os consertos. Amém? Porque a Bíblia diz que por um só homem veio o pecado e a iniquidade e a morte ao mundo, mas por um só homem também veio a salvação, a justificação. Então nós não vamos olhar para Adão. Por causa de Adão o pecado reinou sobre a terra. Né? Temos que olhar para Jesus, que por causa de Jesus superabundou a graça. Amém? Então, se o pecado está aumentando, se as pessoas estão se escandalizando, se a cada dia as pessoas estão querendo viver uma vida mais tortuosa diante de Deus, se as pessoas estão se voltando para trás, se uns estão se distorcendo a palavra, outros pregando de uma forma contrária à Bíblia, outros que estavam nos púlpitos hoje estão aí de volta no mundão da lama. Então isso aí, meu irmão, é Bíblia se cumprindo. Jesus falou que no final, a próxima vinda dele, muitos se desviariam dos seus caminhos, muitos se escandalizavam, a iniquidade, o pecado, o erro, a maldade, o amor ia se acabar, ia se acabando o amor uns pelos outros, e nós estamos vendo isso. Então é por isso que você tem que cada vez mais sua fé aumentar, porque você está vendo a Bíblia se cumprindo. Amém? Se tudo fosse o contrário, se houvesse uma bonança, se quanto mais tempo fosse passando, as coisas fossem ficando melhor, fosse ficando bem melhor, bem mais tranquilo, então a Bíblia não seria verdadeira. Então quando a Bíblia se cumpre, nós devemos cada vez mais acreditar e crer e focar nela. Amém? Então isso nós devemos entender. Muitas pessoas não estão discernindo isso, que se eu for olhar para os erros do meu irmão, do meu próximo, se eu for olhar para os erros daquelas pessoas que não querem nada com Deus e deixar de olhar para Jesus Cristo, eu vou ficar com minha fé abalada. Amém? Uma coisa eu te digo, que aconteça o que acontecer na jornada, na caminhada rumo à salvação, aconteça o que acontecer, pode pastor se desviar, pode pastor distorcer palavra, pode irmão adulterar, pode irmão se escandalizar, pode acontecer o que acontecer, mas você não desvaneça da sua fé, mas você não olhe para os erros dessas pessoas. Amém? Porque Jesus disse que virá, assim como houve falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que ensinarão a palavra com heresia, enganarão as pessoas, farão dela negócio com palavras fingidas e muitos seguirão as suas dissoluções. Então, amado, temos que olhar para Jesus. Se você quer permanecer de pé na obra de Deus, se você quer permanecer de pé na obra de Deus, você não olhe, foque, não direcione o seu coração para as iniquidades, para os erros dessas pessoas. Porque se você fizer isso, tua fé é abalada. Amém? Então nós temos que entender isso, meus irmãos. Temos que entender isso e continuar a jornada. A Bíblia diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido se você se proteger. Se proteja, vista a armadura da salvação. A Bíblia diz que nós devemos vestir aquela armadura, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, continuar lutando, continuar pregando, continuar de cabeça erguida, porque a responsabilidade diante de Deus ela é pessoal, é individual. Então, amados, se um irmão, se uma irmã está se escandalizando, se um pastor
quem quer que seja, está se desviando dos caminhos do Senhor, está pregando a palavra de uma forma contrária, antibíblica, amado, isso aí é quem vai prestar conta a ele. Primeiramente, você já deve pedir a Deus sabedoria e entendimento para não seguir uma pessoa que não ensina a palavra da forma correta. Segundo, se você não congrega na igreja desse pastor, desse bispo, desse presbítero, desse líder espiritual, quem quer que seja, se você não congrega lá e se ele está ensinando a Bíblia contrária, se ele está usando da palavra para fazer dela negócio, se ele está escandalizando, amado, você não tem culpa nisso. Amém? Nós não levamos as culpas uns dos outros, a não ser que eu consinta com o erro do outro. Tem que entender isso. Se eu não consinto com o erro, se não é eu que estou praticando a iniquidade diante de Deus, e se eu não estou consentindo ou tendo parte com a iniquidade de quem quer que seja diante de Deus, eu não levo a culpa disso. Amém? Por isso que nós devemos entender uma coisa. Não se preocupe se fulano, beltrano está escandalizando o evangelho do Senhor Jesus. Não abala a sua fé por causa disso. Porque quem vai prestar conta de si mesmo, cada um somos nós. Então eu presto conta da minha vida a Deus. Você vai prestar conta da sua vida a Deus. Cada um de nós. Quem está fazendo da forma correta, receberá galardão. Quem está fazendo da forma errada, vai ser punido. Amém? Então se eu faço da forma certa e meu amigo faz de uma forma errada, né, amigo entre aspas, faz de uma forma errada, então eu receberia o galardão conforme a minha justificação diante de Deus. Então cada um receberá o seu galardão, cada um individual receberá o seu galardão diante de Deus da forma que ele está agindo, trabalhando aqui na terra. Amém? Não se preocupe com os erros dos demais, porque você não tem culpa dele. Amém? Não tem culpa dele. Então cada um de nós temos que prestar conta a Deus da forma que nós estamos vivendo. Eu tenho o meu modo de viver diante de Deus, você tem o seu. Então assim, não se preocupe se você estiver fazendo a forma certa. Quem vai prestar conta da forma errada lá é aqueles que estão praticando coisas erradas diante de Deus. Amém? Então não foque os escândalos, não foque os falsos irmãos, falsas irmãs, não foque os falsos líderes espirituais, foque Jesus. Olha para Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então só chegamos a Deus se for através do Senhor Jesus. Amém? Então não se preocupe. Quem quiser escandalizar, escandalize. Quem quiser rejeitar a palavra de Deus, que rejeite. Amém? Mas você que já é cristão, continue sendo. Foque Jesus Cristo, erga a cabeça, continue em frente e pode deixar quem quiser escandalizar, vai prestar conta com Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus abençoe nosso dia, nossa semana de trabalho, que Ele sempre se faça presente em nossas vidas para que possamos fazer só aquilo que te agrada. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor.